Podcast Rural. No podcast rural hoje a gente está falando sobre cria, recria e engorda. Qual dessas atividades é mais lucrativa? É uma pergunta bem capciosa. O que é isso? Médico veterinário, Dr. Luiz Henrique, está aqui comigo proseando e falando sobre esse tema que é importante. E é claro, né, a gente quer ajudar você, produtor rural, a ganhar dinheiro. E aí a gente traz as orientações aqui e você tem que avaliar aí a sua situação, enfim, conversar com o seu médico veterinário, com o seu agrônomo, com toda a equipe para poder entender o que vai ser melhor. Agora a gente vai falar sobre a engorda e os principais indicadores. Normalmente a engorda ela começa de que forma, o Luiz? Fran, só voltando no tema, o pessoal gosta de uma polêmica, né? Sem dúvida foi o tema das vezes que eu vim aqui, o que mais gerou repercussão até agora. Legal. O pessoal gosta de discutir um tema assim mais polêmico. É bacana. Antes de prosseguir aqui, eu vou mandar um abraço para algumas pessoas aqui. Para um colega, por exemplo, aqui, o Jacques Pena, é um veterinário que trabalha na região aqui com transferência de embrião, com melhoramento genético. Um cara que contribui muito para a pecuária da nossa região. É um ídolo, né? Um veterinário que já está há mais tempo no campo, um grande amigo. O Leandro também, de Coromandel, é um veterinário que trabalha aqui na região, está fazendo um trabalho muito bem feito em relação a essa parte de ganho de peso, de avaliação de pastagem. Uhum. Então, assim, hoje nós já temos uma gama bastante grande de profissionais atuando aqui na região. Ou seja, o produtor está armado, ele só precisa procurar uma pessoa de confiança dele e partir para cima para produzir. Nós temos uma região muito boa, uma região que tem tudo que a gente precisa para produzir, então é só tomar decisão. Em relação à engorda, França, a engorda eu diria que é a hora de fazer o gol. A gente preparou a jogada desde do nascimento do bezerro, desde da recria ali, como que seria o desenvolvimento da jogada, e a hora de fazer o gol é a engorda. Consequentemente, a engorda é o lugar onde é que o processo é mais acelerado, os investimentos são maiores e a chance de perder dinheiro também ela é maior. Se o produtor se dispor a fazer engorda de bovinos e ele derrapar nessa engorda, os prejuízos são grandes. Os danos são grandes. Aí depende também de como ele recebe aquele gado que ele adquiriu para fazer engorda, né? Exatamente, a preparação da jogada. Eu iria falar sobre esse tema mais para o final, mas é um tema que a gente já pode abordar. Uma das coisas que eu acho que faz muita falta na pecuária brasileira, e assim, na nossa região eu percebo com maior frequência, é a região que eu atuo, falta uma integração. O produtor, ele vê o outro produtor como um inimigo. Por exemplo, eu vou lá comprar um bezerro do cliente e ele me vê como um inimigo. E não pode ser assim. A gente tem que ver o mercado como parceria. Não seria parceria que eu diria, seria realmente uma cadeia. É uma cadeia. Então, o produtor de bezerro ele tem que se preocupar em produzir o que o mercado quer, em que o recriador precisa, o que o recriador e, consequentemente, o confinador precisa. A mercadoria que a gente tem que produzir tem que ser a mercadoria que o mercado absorva de uma maneira eficiente. Então, e aí todos dessa cadeia produtiva vão ganhar. Isso. Tem muita gente já fazendo esse trabalho. Muita gente já tá selecionando animais para marmoreio, para carcaça, né? A gente já tem tido iniciativas e trabalhos dessa maneira, mas eu acho que isso deveria chegar com maior frequência numa gama maior de produtores. A gente precisa que esses produtores trabalhem de maneira mais integrada, que a gente consiga todos eles produzirem bem e todo mundo ganhar dinheiro. Eu acho que isso é possível, é plausível disso aí acontecer. Então, esse é um ponto que a gente precisa já avaliar. A partir do momento que você vai partir para a engorda, qual o produto qual é a matéria-prima que você vai receber? O que é que você vai comprar? Então, assim, para o cara que vai partir para a engorda, é um ponto que ele tem que pensar muito. Então, na minha região tem esse fluxo de animais? Eu tenho essa reposição de maneira fácil, de maneira
tranquila, com a quantidade que me satisfaz, esse é um ponto que o produtor tem que levar em consideração antes dele partir para a engorda. Entendi. Bom, o que mais que o produtor precisa entender para ele poder fazer um bom trabalho nessa fase? Isso. A engorda, ela tem... Vamos primeiro definir quais são os tipos de engorda, né? Quais são as maneiras que a gente pode fazer isso. A gente trabalha com engorda a pasto, né? Seria de maneira extensiva ou por arraçoamento. Vou explicar um pouco mais para frente. A gente tem produtores ainda que produzem um boi a pasto, que seria água e sal mineral e capim. Esse produtor ele vai demorar um pouco mais, a mercadoria dele está sendo desvalorizada porque é uma mercadoria, é um boi mais velho, abatido com a idade maior, então tende a ter uma qualidade de carne inferior. E aí assim, esse produtor é um produtor que, pelo menos na nossa região, que é uma região de terras muito boas, de agricultura muito desenvolvida, eu creio que esse produtor está acabando. A gente vê bem pouca gente produzindo dessa maneira. A gente tem a terminação intensiva a pasto, que seria o produtor terminar esse boi, ou essa novilha, ou essa vaca a pasto, porém com um arraçoamento, né, com um trato melhor, com uma tecnologia maior. E a gente tem o confinamento propriamente dito, que seria o fornecimento da dieta total desses animais no coxo, que seria silagem, né, e o concentrado, por exemplo. E tem situações também que o pessoal termina no grão inteiro, que seria o milho, né, só o milho puro, o milho e um núcleo específico para terminação em grão inteiro. Então, basicamente, são essas as modalidades de terminação. É natural que tenha produtores que faz mais de um tipo dessa terminação. Tem produtores que fazem essa terminação intensiva a pasto em determinadas épocas do ano e faz também a terminação em confinamento em determinadas épocas do ano. Aí ele tem que avaliar custo-benefício. Inclusive tem produtor que faz a recria e a engorda também junto, né? Ele tem a recria e a engorda, ele tem as duas modalidades dentro da mesma propriedade ou em propriedades diferentes. Por exemplo, ele tem a recria numa propriedade e depois leva para outra que é de confinamento. Então tem várias maneiras de se trabalhar. Entendi. Bom, já esgotou essa parte da engorda? Não, a engorda... O que mais que você quer chamar a atenção? A engorda, assim, é interessante a gente pegar quais são as facilidades e as dificuldades de cada modalidade, de cada tipo de engorda que a gente pode fazer. Tá. A terminação intensiva a pasto, por exemplo, um dos pontos que eu gostaria de citar é que a gente usa muita tecnologia, usa aditivos, né? A gente usa uma tecnologia tecnologias para manter essa pastagem de boa para ótima qualidade. A engorda já é um ponto onde a pastagem, a gente não consegue fazer um bom trabalho com a pastagem ruim. Então, assim, partir de uma premissa de que o produtor já tenha uma qualidade de forragem superior. E um ponto que a gente tem que pegar de problema que você pode ter na engorda, na terminação intensiva a pasto, é a parte de mecanização. A fazenda de terminação intensiva a pasto, ela é pensada para fazer a terminação intensiva a pasto. Os pastos têm que ser mais perto do barracão onde é produzida a ração, por exemplo, porque senão o custo operacional fica muito alto. A gente às vezes vai tratar de poucos animais em um pasto muito longe, acaba ficando inviável. E o preço da arroba do produtor, ao invés de melhorar, que é a intenção da terminação intensiva a pasto, é fazer uma arroba barata, a arroba pode até ficar mais cara do que a gente espera e esse lucro se perder pelo caminho. Em relação ao confinamento, o confinamento hoje já é um modelo profissional. Hoje é praticamente impossível você ver um confinamento dar resultado, dar dinheiro de maneira empírica, né? O produtor ali acredita que ele vai conseguir fazer sem acompanhamento. Isso aí é praticamente impossível de dar certo. Eu já vi vários exemplos a campo, né, de pessoas que tentaram se aventurar no confinamento e o arrependimento foi grande. Exige assistência técnica, exige o acompanhamento e esse planejamento é feito muito antes, desde a produção da silagem, desde da estrutura, desde a revisão do maquinário, do planejamento nutricional, qual época que vai vender, né, qual época que vai ser feita a comercialização.
já é um modelo que tem que ter muito profissionalismo. Ele tem que ser feito de uma maneira bem estruturada mesmo, porque senão o prejuízo é grande. Luiz, eu posso até fazer um paralelo aqui com a outra atividade que não tem nada a ver com a agricultura e pecuária. No que você está me falando aí, cada detalhe que o produtor precisa ter, a escolha da equipe, enfim, ter a equipe, não só ter, mas também fazer uma escolha boa, como por exemplo uma equipe de Fórmula 1, você tem aquele cara que só vai ali para poder apertar e afrouxar um parafuso da roda na hora de trocar e o outro para colocar a roda com o pneu no carro para ele seguir viagem, para fazer aquilo em pouquíssimos segundos, ou seja, tem que ter uma equipe, cada um com a sua especialidade, ser melhor no que faz cada um deles e trabalhar todo mundo em conjunto para que possa então ter o menor custo possível e a maior lucratividade possível com a melhor qualidade de produto para ser entregue no final daquele processo. Sim. No confinamento, realmente é um time. Uhum. Só para a gente ter uma noção, por exemplo, um confinamento aí de 1.000 bois, um confinamento que vai fazer um giro de 1.000 bois, a gente pode dizer que vai envolver aí uns 6, 7 profissionais. Então, assim, não pode haver discordância, né? Não pode haver atrito. A gente tem que formar um time realmente azeitado mesmo, um time que está organizado para a gente ter um resultado. No confinamento, o manejo é tudo. A maneira com que o trato vai ser feito, a limpeza das instalações, a manutenção dos equipamentos é muito importante. Realmente é igual você falou, é uma equipe de Fórmula 1 mesmo, é um time que tem que cada um tá 100% ciente da sua função. Tem uma coisa bastante importante também que são folgas, né, escalas, tem que ser feito de uma maneira bem bacana para não ficar mal feito esse manejo por questão de folga de pessoal. Então, assim, já tem que ser bem profissionalizado. Agora, um outro ponto bacana da gente frisar em relação ao confinamento é o uso do dejeto. Na nossa região já é frequente, em outras regiões já está um pouco mais desenvolvido, em confinamentos maiores, o uso do dejeto para colocação o uso do dejeto como adubo para a agricultura. A gente vai pegar aquele dejeto e colocar para distribuição em áreas de agricultura ou até mesmo nas áreas de silagem que a gente faz, a planta para silagem para poder fazer o confinamento. Esse uso do dejeto ele é um ponto bem interessante e que, se bem desenvolvido, ele traz um retorno muito grande para o produtor, porque ele traz uma economia relativamente grande de adubo e ele traz uma qualidade muito boa para o solo. Ele traz ele traz um acréscimo de produtividade muito bom. É um subproduto que, se o confinamento for bem planejado, a gente consegue ter um uso muito bacana dele. Com certeza. Sem dizer que, com essas cobranças mundo afora que existem na questão da sustentabilidade, isso aí em um determinado momento na propriedade, ele vai estar fazendo isso tão automático que quando precisar certificar aquilo ali, não, tudo que vocês estão exigindo aqui eu já faço isso aqui há muitos anos. Sim. A certificação sai praticamente imediata e o valor agregado ao produto que ele vai entregar, né, para o consumidor, para as indústrias, já vai estar embutido, então ele já vai dar um salto assim de uma hora para outra. Sem dizer que se ele buscar antecipar essa certificação, já vai ser um produto aí que ele tem uma qualidade diferente no mercado em relação ao seu concorrente. É uma cultura, Francis, que nós brasileiros precisamos modificar urgente. É fazer mais do que está no papel. A gente precisa de repensar, né, esse modelo de produção nosso. A gente vê na prática aí, mas é um modelo que até é uma situação onde a própria sociedade brasileira, assim, eu entendo que a nossa sociedade ela não é meritocrata, né? Ela não dá os reais méritos a quem faz a mais, a quem realmente tira da cartola mesmo aquele coelho, quem levanta mais cedo, quem produz mais e quem não. Até é um ponto que eu aprendi isso depois que eu trabalho em multinacional, e na multinacional eles têm uma cultura um pouco diferente. Eles não pensam só na legislação, no que a nossa legislação pede. A multinacional, ela tenta, no geral, né? Não são todas, obviamente, mas a que eu trabalho, ela nos sugere fazer a mais. Não é só o que a legislação pede, é realmente focar no resultado. E eu acho que o brasileiro precisa pensar nisso.
o produtor rural, por exemplo. A legislação manda que eu preserve X. Não, eu tenho que pensar o que realmente precisa ser preservado, olhar para a minha terra, olhar para o meio ambiente. De uma maneira, olhar com bons olhos, olhar que o recurso, a propriedade dele, o maior patrimônio dele é aquela propriedade. Sim. Ah, porque lá manda preservar 20% 20% de reserva. Não, se eu precisar fazer 25, 28, 23, 30, né, 40, se for uma área que realmente compensa, que precisa, a gente tem que fazer. E produzir mais nas outras áreas, tentar melhorar nosso aproveitamento das outras áreas. Sim. Ou seja, tentar, no mínimo, experimentar, ver se dá certo. Fazer uma milha a mais, né? Fazer aquele um ponto a mais, fazer até pelo outro, né? Pelo funcionário, pelas indústrias, pela cadeia, né? A gente pensar em realmente desenvolver o país, né? A gente desenvolver a nossa sociedade como um todo. Na questão ambiental, por exemplo, de descarte, tô jogando isso fora, consigo não jogar fora? Né, como você falou aí, na questão, eu posso diminuir um pouco da minha área que eu vou plantar, intensificar a produtividade nessa área e aumentar a área de preservação, enfim, tudo isso... 90% dessas soluções, eu acredito 99% dessas soluções muito bem feitas, muito elaboradas que a gente tem nas nossas vidas hoje, por exemplo, o celular, isso veio de uma provável loucura a princípio da pessoa que inventou. Essa pessoa pensou fora da caixa, ela imaginou uma situação que a maioria das pessoas não imaginava. Então, assim, se a gente começar a trabalhar dessa maneira, eu vou oferecer para o meu produtor, não é só o que está no meu contrato, eu vou oferecer para ele uma possibilidade de negócio, ele repensar a produtividade dele, ele repensar a questão de sucessão. Sim. Então, assim, esse tipo de coisa que vai fazer nossa sociedade se desenvolver como um todo. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem duas opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso, estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.